pessoal. Prazer em revê-los aqui, alguns clientes, amigos. Quero agradecer a presença de todos aqui e agradecer em especial a família Paulinelli, né? Todos, é uma família, né? Aqui a gente trabalha realmente com a família, todos fazem parte do processo. Agradecer em especial ao Roberto, agradecer aos colaboradores aí, como a Paraíso, uma parceria que a gente tem de várias fazendas, eu sou consultor também da Paraíso na área de formulação e também de alguns clientes da Paraíso, e agradecer também a Silva Feed aí, que está participando, e também da Grasp. E falar do Roberto, ao mesmo tempo é fácil, ao mesmo tempo é difícil, porque todo mundo conhece o Roberto, sabe do potencial da pessoa que ele é e da agressividade dele. Quando eu comecei esse projeto, como ele falou, eu sugeri ele numa fazenda, e ele falou: eu quero fazer lá em casa desse jeitinho. Eu falei: desse jeitinho não vai ser não, porque nenhum é igual ao outro, mas dentro do que eu entendi, nós vamos fazer um diagnóstico, que é o que eu vou mostrar para vocês aí, e daí a gente vai fazendo essa projeção para ver qual que é o projeto, mas vai ser muito parecido. E o Roberto gosta das coisas para ontem. Então, assim, até eu imaginei que a gente não ia conseguir chegar nesses dados que a gente conseguiu aí tão rápido. Até, às vezes, nem é bom. Sempre é bom começar fazendo pouco para fazer bem feito, mas ele já é um cara mais agressivo, é um cara que gosta de fazer as coisas certas, bem feitas. Então, a gente começou, ele já falou bastante aí. A gente começou em 2014, a gente falando pecuário, que é de setembro a agosto, né? A gente começou em 2014, em julho, a primeira visita na fazenda, e iniciou o projeto para setembro a agosto. Acontece. Então, o que eu vou falar do projeto do diagnóstico? E depois eu vou passar pelo plano de desenvolvimento pecuário. O que é um plano de desenvolvimento pecuário? Nada mais é que um planejamento de uma fazenda, se iniciando desde o diagnóstico até mesmo finalizando a análise de viabilidade econômica, que a gente fala que é o bottom line, a linha final, que é o mais importante. Onde a gente começou? Começou fazendo a caracterização do sistema de produção, o diagnóstico técnico e econômico, as limitações, né, técnicas e potencial produtivo, planejamento e desenvolvimento pecuário, resultados operacionais que a gente projetou e realizou. Todo ano pecuário a gente finaliza o ano dos resultados operacionais e também faz o planejamento futuro e começa a comparar o que a gente tinha planejado, o que foi realizado e aonde a gente acertou e aonde a gente errou. Competitividade do sistema produtivo, se é competitivo a outros sistemas, que seria agricultura, se tem outra oportunidade. E considerações finais, isso aí é que a gente vai falar. Esse aí é o espelho da fazenda. Ela tem 8.100 hectares de pastagem, sendo a área útil nessa época 7.100, hoje é 7.300. Nós estamos em clima de bioma amazônico, que é muito interessante. A maioria das espécies forrageiras são braquiárias e pantes e tem uma altitude de 230 metros. O que a gente validou no diagnóstico de qualquer fazenda, no caso do Roberto? Avaliação das pastagens, classificação quanto ao estágio de degradação. A gente faz uma avaliação de pasto a pasto, o que tem de área útil nessa fazenda, nos pastos. O que tem realmente capim, para você validar a taxa de lotação e capacidade de suporte, avaliação das categorias de animais que ele trabalha, avaliação das estratégias nutricionais, muito importante, avaliação do potencial produtivo naquela propriedade, avaliação do protocolo sanitário, estratégias comerciais, patrimonial, fluxo de caixa, isso é muito importante, o que ele está gastando, se ele tem dinheiro para investir ou não. E avaliação da equipe operacional e perfil do proprietário. Isso aqui, para mim, é um dos itens mais importantes aqui. Às vezes o produtor, ele quer intensificar
mas ele não participa da fazenda. E às vezes não tem uma gerência boa para tocar esse processo. E isso é muito ruim. A gente tem que saber validar isso, porque às vezes ele tem o dinheiro, ele tem o capital, ele tem a vontade, mas ele não tem a operação. E o inverso é verdadeiro também. Às vezes a operação é boa e o proprietário, na hora que precisa de investir, ele tira os recursos para outra finalidade. Como a atividade pecuária de alguns não é a atividade principal, isso é um problema. Então, a gente avalia muito o perfil do proprietário antes de validar qualquer sistema e qualquer intensificação. E resultado operacional, que é o bottom line mais importante. O que o Roberto tinha aí no diagnóstico? Ele já falou um pouco aí. O sistema dele é de recria e engorda, matava boi com mais ou menos 32 meses, tinha um rebanho de 8.200 cabeças. A tecnologia dele era mediana, em ter pastagem de suplementação. Ele dava alguma coisa de um sal mineral nitrogenado. Protocolo básico, tinha uma taxa de desfrute de 25%. Estratégia comercial, os boi iam engordando, ele ia mandando frigorífico. Fluxo de caixa era positivo e a estrutura operacional bem funcional. A fazenda, igual ele falou, caracteriza em 3 propriedades, sendo a Santos Reis, a IP e a Chácara Maria. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer a chácara, que é o sistema intensivo, mais intensivo, né? Ela é 100% intensiva e onde fica o confinamento. Aqui nessa fazenda a gente iniciou os rotacionados, eu vou falar mais adiante aí, nos próprios pastos que já existiam, a gente só dividiu. E aqui a gente fez um rotacionado agora que a gente tinha uma área de silagem aqui. E esse ano nós vamos adubar bastante essa fazenda aqui, numa parte de recuperação de pastagem. As espécies forrageiras hoje que contempla na fazenda, não mudou muito essa percentagem. 40% é mombaça, sendo que esse mombaça não é 100% só mombaça. Não deu para a gente definir quantos por cento seria de outra espécie forrageira, que isso aí é muito ruim para um manejador de pasto e para intensificação. Tem alguma coisa... Está dando uma interferência. Tem alguma coisa... Oi. Tem alguma coisa de misturas de braquiária, né? Que aqui no norte o pessoal misturava capim no início, que é muito ruim, onde não é solo úmido demais, é muito negativo. Mas na grande maioria dos 40% aí é mombaça. Ele tem 30% de braquiária, braquiarão, piatã, Zúrio 1,38%. Se você somar isso aqui vai dar uns 41% de espécie forrageira de crescimento rápido, vamos dizer assim, que é saída rápida das águas, isso é positivo. E ele tem o restante aí de espécie forrageira tipo braquiárias, que é interessante, principalmente no centro-oeste. No norte nós temos problema de mortalidade de braquiarão. Então, possivelmente, ao longo dos anos, a gente vai ter que ir substituindo essas áreas aí por outras espécies forrageiras. A taxa de lotação e a produtividade do Roberto. O Roberto é um cara que tem os números na mão, então é um fazendeiro empresário. Vocês vão ver aí que os números dele não eram um número da média do Brasil, era bem acima da média do Brasil. Então mostrando que ele é um pecuarista, já era um pecuarista acima da média. É claro que essa média não contempla o estado do Pará, que o Pará é maior esse número, né? E eu acredito que vários de vocês aqui estão com um número talvez até maior que esse, em sistema tradicional, dependendo da fazenda, fertilidade sólida e do nível tecnológico que está aplicando em suplementação. Mas o Roberto era um cara que já era um pecuarista tradicional, mas um bom pecuarista tradicional. Então, nesse ano a gente coletou esses dados, que já tinha aí de vários anos, pegamos isso aí como retrato para a gente ver para onde a gente ia. Comparando a média nacional, ele está bem acima, né? Ele tinha um lucro líquido por hectare de R$ 258, e um investimento na fazenda baixo. O
o nível de investimento numa propriedade normalmente é de 10 a 20% do custo que ele gasta na fazenda, dentro de uma operação normal, investimento. Dos últimos 2, 3 anos, a gente está tendo aí quase que 50% do custo da fazenda, do custo total, a gente está usando como investimento. Ou seja, o Roberto está investindo muito em limpeza de pastagem, divisão de pasto, reforma de cerca. Então, ele está, porque reforma não é investimento, é custo, né? Então, ele estava com um número aí mais que o dobro da média, mostrando que é um bom pecuarista. E como é que está o Brasil? Como é que está a pecuária do Brasil? Como é que vem essa pecuária desde lá de trás, aí dos anos 70 aí para hoje? Como é que está a relação aí de arroba? Como é que está aí os custos e a margem desse negócio? Só caindo. Só a curva é uma banguela. E isso aí, esses dados são do Maurício, da Agroconsult, e mostra o seguinte: não adianta, a tendência, vocês vão ver que a curva, a tendência dela é cada vez mais se estreitando margens e mostrando que cada vez mais a gente tem que fazer alguma coisa aí para melhorar essa margem. Ou melhorar a produtividade. Só tem duas maneiras aí: a margem ser alta ou aumentar a produtividade. E você vê que a evolução aí, a curva é tendenciosa para cair. Então, mostrando que se a gente continuar do mesmo jeito que a gente está, com baixa produtividade, a gente não vai ganhar dinheiro com pecuária. Então, a gente tem que fazer alguma coisa aí. Pegando esses dados aí, da década de 70, 80 e 90, como era a margem do pecuarista e o preço da arroba, que era, claro, deflacionado, isso está sendo corrigido para hoje. O que seria hoje, né, naquela época, o custo da arroba? Vocês não acham que a arroba do boi vai para R$ 296? Não é o Roberto que vai fazer isso, não tem viabilidade. Para ter os R$ 668 por hectare, que é um número aí que a gente considera interessante para a pecuária. Não é o maior e não é o menor, é um número que a atividade seja economicamente viável. Para isso, produzindo 5 arrobas, né, que é o caso dele aqui. Para isso, o que a gente tem que fazer? Para ter as mesmas margens dos anos 70 aí, com essa arroba R$ 296 ela não vai ter. Você tem que só produzir 6,4 vezes mais para ter a mesma margem, porque nossa margem hoje é R$ 104, a média da Agroconsult. Então, o que a gente tem que fazer para melhorar isso aí? Aumentar a produtividade, porque a arroba não vai aumentar. Dos anos 90, teria que ser um pouquinho menor, teria que ser 4,5 vezes, né? Porque, na verdade, para ter uma rentabilidade menor, né? Então, assim, entre 400 e 600 reais é um número interessante para a pecuária de hoje. Esse é um dado do Maurício recente, que ele me passou ontem, mostrando ali da pecuária, como é que estão os índices, até quanto você vai intensificar, quanto você vai produzir e quanto você vai ganhar de dinheiro na atividade. Isso aí foi os dados do Rally da Pecuária. Por que a gente optou por recria e por que não optou por cria ou ciclo completo, que seria o caso do Roberto aqui que eu estou falando. Eu não quero dizer que um sistema dá mais que o outro, que a gente tem que ir só para um sistema. Eu estou querendo mostrar para o nível tecnológico até onde a gente pode ir em cada sistema e até onde esse sistema tem viabilidade econômica. Então aqui ele está mostrando o seguinte, que de 1 a 3 arrobas por hectare, ano, a cria é melhor do que a recria engorda, em baixa tecnologia. De 3 a 6, a cria ainda continua sendo melhor. Já de 6 a 12 arrobas por hectare, ano, já começa a cria a ser muito parecido com o ciclo completo e com a recria engorda, sendo ainda ela melhor. Já de 12 a 18 arroba, que é um nível tecnológico já alto, a recria engorda é melhor, ciclo completo ainda é pior do que a cria, e já de 16 a 26 arrobas,
a cria já não é mais a mais interessante. O ciclo completo passa a ser mais interessante e a recria engorda a ser mais interessante. E quando a gente parte para realmente intensificar muito, aí a cria começa a não ter mais viabilidade, vocês vão ver aí, e aí é interessante a recria engorda. É por isso que no caso do Roberto, pelo perfil dele, ele optou, ele já era um cara que recriava e engordava. Não estou dizendo que a cria é o pior negócio, estou dizendo que a cria em sistema muito intensivo, ela para e não tem mais viabilidade. Mas a média da cria nossa aí, vocês não preocupam não, está por isso aqui, ó. Está muito baixo, tem muita coisa ainda para crescer e ela melhorar. E ele mostrou isso aqui, a média dos estados, né? De arrobas, dos 10 estados que fez essa avaliação, e o lucro por hectare. E você vê que cada vez que se aumenta a tecnologia, o que dá mais retorno é a recria e engorda. Com base nesses dados todos aí, toda essa troca de ideia, que foi um papo, esse mesmo papo foi o papo com o Roberto, ficamos imaginando, para onde a gente vai? Como é que é esse negócio? Fiz uma simulação, o que poderia ser o nível de tecnificação, até onde a gente poderia ir, subindo R$200 por ano, falando em valor, por hectare. A gente se iniciou com 258, 400, 600, número real. Esse número aqui, na verdade, não é real, esse número aqui foi estimado lá atrás, em 2013, 14, e esse número era real. Então, eu simulei aqui, subindo R$200, até onde a gente ia chegar aí em 2020, fazendo uma projeção de 5 anos. Aí tivemos vários caminhos para idealizar o que seria, para onde a gente ia e qual seria a melhor estratégia. Dentro disso, a gente achou que a melhor estratégia, no caso do Roberto, seria, primeiro, intensificar a pastagem através do manejo rotacionado, onde as pastagens são de alta produtividade, né? Intensificando, adubando os melhores pastos. Suplementação direcionada por categorias, objetivos, né? Isso é muito importante. Ele usava um sal nitrogenado, a gente passou estrategicamente a usar um sal proteinado, que eu vou falar um pouco mais aí, ó, que eu falar do protocolo nutricional. Implantação de confinamento estratégico, já existiu o confinamento, vocês vão ver que ele era pequeno e a gente vem aumentando e vai aumentar ele cada vez mais no sistema intensivo, vocês vão entender por quê. Uso racional de esterco como fertilizante, você talvez vai ter a oportunidade de ver aplicando isso aí no pasto. Treinamento da equipe, isso é muito importante. Direcionamento dos investimentos, onde a gente tem maior retorno. Isso é muito relativo ao fluxo de caixa. Às vezes você tem um fluxo de caixa naquele ano baixo, aí você investe realmente onde vai te trazer algum valor financeiro para aquele ano, para o outro ano você poder investir mais na fazenda. E avaliação sistemática de custo e resultado de todas essas estratégias aqui. A gente faz um plano e dentro desse plano a gente vem corrigindo a curto prazo. Por onde começarmos agora? Clima, né? Falar em clima, nós estamos mais uma vez com problema de clima. Então aqui é um ambiente amazônico, né? Onde a gente tem essa facilidade aí de chuva, apesar dos últimos 2 anos a gente está sofrendo, não só aqui como o Brasil inteiro. Então esse é um fator positivo, como o Roberto falou, né, da região. Aqui são os dados de chuva do Roberto, de vários anos, né, mostrando mês a mês o que é a chuva. Com base nessa chuva aí a gente faz a curva de crescimento do pasto. Chove 1.868 milímetros no ano, distribuída aí de 7 a 8 meses acima de 100 milímetros, que é o que a gente considera de pastagem. Com base nessa chuva, através do modelo matemático, eu estimo a produção do pasto ao longo do ano, que é essa curva aqui em azul. Imaginando essa curva em vermelho, essa linha em vermelho seria uma demanda de 1 unidade animal por ano, ou seja, o animal consome capim o ano inteiro, então não importa a variabilidade ou a produção de forragem. Com base nisso, a gente estimou o potencial produtivo através das chuvas na região. Como o Roberto falou, aqui chove 240 milímetros acima de 100 meses, que a gente estima de produção de forragem. E que dá, extrapolando para a lotação,
que dá para me produzir até 8A por hectare. Haja visto que a gente já produziu 8A por hectare aqui na fazenda, vocês vão ver na frente nos módulos. E que a seca nossa é curta, 122 dias, que dá para colocar 0,8A por hectare. Então isso aqui é o diagnóstico meu com a chuva. Será que precisa da gente, por exemplo, investir num pivô, onde São Pedro nos dá 8 meses de chuva, e que dá para produzir 8A por hectare, onde ele nunca fez nada? Entendeu? Essa é uma pergunta que às vezes o pessoal faz para a gente. Então, imaginando, comparando isso aqui ao centro-oeste, a gente está com 2 meses a mais de chuva, que isso é muito importante no desempenho animal e na produção por hectare. Então, vocês ganham nisso. Imaginando novamente essa curva de produção de forragem, daí eu faço meu planejamento forrageiro de lotação ao longo do ano. Só que vocês podem ver que tem variação de produção de forragem. Imaginando o máximo de produção, quando eu quero 8A por hectare, eu posso ter algum problema nesses meses. E uma máxima produção aí em março. Aí eu tenho que fazer meus ajustes de capacidade. Quanto mais eu intensifico, mais esse ajuste é feito. Mas tem ferramentas para a gente fazer esse ajuste na pastagem. Através de manejo de adubação, aumentar ou diminuir a adubação, tirar ou colocar gado, que normalmente não é muito interessante, você está misturando categoria animal. Suplementação estratégica no coxo, através de volumoso suplementar. Então, tem algumas estratégias que a gente faz. E a gente sabe que é o seguinte, nas águas está tudo certo, produção alta, chega na seca, problema. Se eu passei com a lotação alta nas águas, o que eu vou fazer com esse gado na seca? Normalmente, temos várias estratégias também. Suplementar esse animal que ia passar ao longo da seca, para ele sair antes. Essa já foi a primeira que a gente fez lá no Roberto. Por excedente de lotação, né, que eu passei nas águas, levar para o confinamento. Quanto mais intensivo for a fazenda, mais o confinamento é uma estratégia, nós vamos falar disso aí. E a gente sabe que o problema não é a seca, porque esse processo aqui, excedente de lotação aqui, você joga essa massa para cá. Nosso problema sempre é a entrada das águas, exatamente nesse momento que a gente está um pouco atrasado, que seria isso aí há 20, 30 dias atrás. Você imaginar que o capim sai do zero, que nada mais é que isso aqui, ó. Ele sai do zero, com a lotação alta, ou seja, às vezes com 1,4A por hectare, o capim tem muita dificuldade de sair, principalmente se for de solo de baixa fertilidade natural, ou mesmo capim das espécies forrageiras braquiárias, que tem muita dificuldade de saída de água. Quando é pânico e é adubado, ele tem um poder de saída maior. Vocês vão ver aí na chácara que já está com 2 UA por hectare, já acumulou 100 milímetros de chuva. Normalmente, quando acumula 100 milímetros mais 20 dias depois, teoricamente, se você está com a capacidade de suporte ajustada, com a taxa de lotação ajustada com sua capacidade de suporte, teoricamente, sua fazenda já está no período das águas. E às vezes isso não acontece porque você está com essa lotação alta aqui na saída. Porque o problema dessa lotação alta não é na seca, é na entrada. E imagina o problema que você tem quando você está com essa lotação alta, não chove. E o que vem primeiro? Vem primeiro a praga, não é o capim. Então a fazenda suja muito, o pasto começa a degradar, e o início da degradação de pastagem, incrível que pareça, é no início das águas, e não no meio das águas ou no final das águas. Normalmente, quando ele tem esse excedente de lotação. Vocês vão ver lá no campo, no confinamento, que a gente faz uma estratégia que chama sequestro, que é trabalhar com a taxa de lotação mais alta ao longo dos anos. Ele faz reposição de gado aqui e leva para o confinamento para essa fazenda baixar a lotação. É claro que depende do tanto de gado, da taxa de lotação que você tira, você aumenta a capacidade de suporte ao longo do ano. Tem uma conta matemática que a gente faz, que se a gente sequestrar 100% do gado de uma fazenda, que não é o caso, mas a gente faz isso em fazendas pequenas, mais intensivas pequenas. A gente sequestrar esses animais por 45 dias agora, nesse início das chuvas, a gente aumenta no período das águas 30% da taxa de lotação por esses 45 dias. Isso dá 2 arroba a mais por cabeça e por hectare. Depende da lotação, claro, da intensificação. Quanto mais intensivo, mais isso vai aumentar. Isso paga todo o custo do sequestro dos animais. Vocês vão ver isso aí, a gente tem um pouco de animais fechados. E a gente sabe
que essa curva aí nada mais é que a produção do pasto, né, não adubado, ela é tranquila, você dá conta de passar com 1,2 média ano, que é esse furo de forragem aqui, que a gente tem na seca, você produz ele nas águas. Só que quando você intensifica, esse furo aumenta muito e você tem que fazer alguma estratégia, que é essa que eu estou comentando, que vocês vão ver. E falando do solo, a gente coleta solo em toda a fazenda para saber o potencial dessa fazenda no solo. Você viu lá que a produção de forragem, através das chuvas, dá para pôr 8A por hectare nas águas. Na média ano, 4A. E o solo, o potencial do solo, apenas 0,91A. Eu peguei os mais importantes, né, o que mais limita na produção, em nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, mostrando como é que era o solo do Roberto no início do projeto. Ou seja, ele não passava de 1 a 1,1A, que é o que ele tinha. Por isso que a fazenda dele não estava em estágio alto de degradação, porque ele estava com a capacidade ajustada. Ou seja, sua taxa de lotação estava ajustada com a sua capacidade de suporte, tudo certo. Com base nisso, qual foi a ideia? Para quando a gente vai elevar esse primeiro ano, essa produtividade? Primeiro, nós não vamos sair da recria e engorda, vamos continuar na recria e engorda. Nós queremos produzir de 10 a 20 arrobas por hectare ano na área total das fazendas e nos intensivos de 50 a 60 arrobas, que essa era a nossa meta da fazenda. No primeiro ano, esse aqui é o diagnóstico, né? Não tinha zero de adubação. Esse aqui é o primeiro ano de trabalho, conforme o Roberto falou. A gente começou intensificando 6%. Aqui continuou 6%, porque ela adquiriu uma área pequena, mas continuou pela área total, intensificando os mesmos 6%. Depois passamos para 8% o ano passado, e esse ano nós vamos para 17%. Por que esse pulo tão grande aqui? Porque a gente vai fazer uma adubação para a produção de dobrar a lotação de alguns pastos na fazenda que está entrando em algum estágio de degradação. Essa é uma forma de você recuperar o pasto e aumentar a produção. Então nós vamos pegar um retiro que ele tem e fazer uma adubação de produção, que é para levar para o dobro da lotação existente e aquilo ali já fazer uma correção e uma melhoria no solo. Então, por isso que aumentou 17%. Mas nas áreas intensivas mesmo, vai continuar, aumentamos 2 módulos, que seria 10% da área. A área muito intensiva, vamos dizer assim, acima de 5A por hectare. Então, a gente vem aumentando gradativamente as áreas de intensificação. Quanto é que é o interessante de subir lotação, de intensificar o primeiro ano? 2%, 1%, 3%, 10%, 100%? Tem cliente que intensificou 100%. Isso é relativo, depende de operação, depende do tamanho da área. Então não tem um número, falar assim, esse é o número, mas tem um número prático, a gente gosta principalmente em áreas grandes, não passar de 5% da área. Aqui até passou, né, um pouquinho. Mas o Roberto é muito agressivo, eu falei, não, aqui a gente, com esse trabalho, com essa operação, com o funcionário seu, dá para a gente intensificar. A evolução do rebanho, isso é o de 8.400 cabeças lá, foi para 10 primeiro ano, isso é média ano, tá? E não contempla confinamento. O confinamento, a gente vende os animais para o confinamento. Esse número não contempla confinamento, o gado que está no confinamento. 10, 12, passamos com quase 14 mil cabeças, peso médio desse gado é em torno de 360, 370 quilos. E esse ano pecuário agora a gente quer passar de média com 16.800 cabeças, nós vamos ter nas águas aí próximo de 19 mil cabeças. Mas na média ano vai contemplar 16 mil a pasto. A evolução da taxa de lotação vem subindo gradativamente, que é interessante, né? Isso como toda a fazenda. E o protocolo nutricional, isso aí foi as estratégias que a gente fez. Eu vou falar rapidamente do protocolo nutricional, depois o Rafael vai estar falando mais isso e a palestra do Flávio vai ser especificamente sobre isso. Então vou passar rápido aqui, mas qual foi a estratégia que eu sugeri no início? Vamos iniciar com proteico de 1 grama na seca, que seria, no caso, ele fez uma parceria, a gente formula esse produto com base na pastagem, na época do ano e na categoria específica. Dentro disso, eu sugeri várias empresas de minerais para o Roberto, ele deu
fez uma parceria com o Rafael da Paraíso, muito bem feita. Eu só indico empresas que usam matéria-prima de qualidade e tecnologia. E como eu já sou consultor também da Paraíso, eu conheço os produtos deles. E aí foi a gente trabalhar em cima do produto, do caso da Paraíso. A gente tem uma forma específica, o Rafael vai falar isso, sobre o norte, porque aqui a gente tem alguns problemas de alguns elementos serem altos e não ter consumo. Então a gente trabalhou isso através das análises de forragem, análise da água. Então a gente trabalhou esse produto, a gente trabalha esse produto ao longo do ano. Então a gente não só muda as estratégias nutricional, mas também como ajusta essas estratégias nutricionais. Isso é uma parceria entre a Intensiva e a Paraíso. Aí ele usou esse produto de 1 grama também. A ideia aqui, eu só fiz um modelo aqui para entender como é que é o abate do caso do Roberto, na média da fazenda. A gente começa com proteica de 1 grama na seca aí, que seria comprar esse animal, é um modelo, não é que é 100% esse modelo, mas esse aqui é um modelo só para vocês terem um entendimento, de um proteico de 1 grama, com 180 quilos. Depois nas águas a gente passa ele por o nome estratégia, que é outro proteico de 1 grama, com proteína e minerais totalmente diferentes. Hoje no sistema intensivo a gente usa esse produto especificamente para as áreas intensivas, que é totalmente diferente das áreas não intensivas. Se você pegar a análise bromatológica de um capim adubado, ele é totalmente diferente de um capim não adubado. Então a gente formulou um produto específico para o sistema intensivo, e graças à Silva Feed hoje nós temos um produto chamado Bipro, que nos ajuda bastante a segurar essa proteína, que seria uma proteína não solúvel. Essa é uma tecnologia nova que ajuda você a resgatar essa proteína, vamos dizer assim, esse nitrogênio não proteico que estaria indo embora nas fezes, e trabalhar ele para virar proteína, porque o pasto tem muita proteína na fração A, na qual não é aproveitado pelo animal. Aí depois a gente passa para um proteico energético, isso é relativo, teve ano que a gente já iniciou esse proteico energético aqui, vai depender do custo e da oportunidade, do preço dos animais, tudo é validando custo e benefício, ou melhor, benefício-custo. Depois, esses animais vão para o confinamento, ou vão para uma ração de alta energia, ou vão para a TIP, que é terminação intensiva a pasto, que é o confina pasto, ou vai para o confinamento tradicional, serem abatidos, que vocês vão ver aí. Todos os animais, o que a gente define? Os animais dos rotacionados, vai para o confinamento. Vocês vão ver os animais que estão no rotacionado entrando hoje, já está atrasado. Esses animais são os animais que vão virar aquilo que vocês vão ver lá no confinamento, depois de 8 meses. E às vezes a gente usa esse produto aqui, que é um nitrogenado. Ano passado a gente usou ele pela validação da arroba do boi, que estava baixa, queríamos economizar. Entramos com esse produto, que é um proteico de baixíssimo consumo. Estrategicamente, dependendo, normalmente ele entra na categoria entre 300 a 400, 420 quilos, que é uma categoria que é uma fase que responde mais a esse produto, principalmente quando tem pasto de alta qualidade. A taxa de lotação ao longo dos anos aí, do diagnóstico, né? Produtividade e quanto que o Roberto tinha de produção por cabeça. Ele produzia 5 arrobas por cabeça ano, igual eu já mostrei, 6,6 arrobas por hectare e 1,6 UA. Primeiro ano a gente passou com 1,26 UA, 13 arrobas e 6,23 arrobas por cabeça. O que foi isso aqui? Ajuste de lotação. A gente tem um ajuste de lotação pasto a pasto na fazenda, dependendo da época do ano. E suplementação. Como a gente iniciou a suplementação bem tranquila, até por causa de logística e etc., a gente produziu 6,23 arrobas. No segundo ano a gente passou de intensificação, passou com 1,37 UA, já produzimos 14 arrobas por hectare e 9,16 arrobas por cabeça. Esse foi um ano que a gente usou bastante suplementação na parte de engorda. O que é esse bastante suplementação? A gente continuou com um proteinado de 1 grama no período das águas e finalizou entre 90 dias a 100 dias com proteico energético. Então nós teve um ganho alto, principalmente validando
rendimento de carcaça, né, que subiu, quando você suplementa ele sobe. O professor Flávio vai falar bastante sobre isso aí, não vou entrar nisso. Então a gente produziu muito bem por cabeça. E no ano passado, 16, 17, a gente passou com 1,54A, produziu as mesmas 14 arrobas, apesar de ter aumentado a lotação, porque nosso desempenho foi mais baixo. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas especificamente isso aqui foi nutrição. Nós deixamos de usar o proteico de 1 grama para meio grama. E isso aí refletiu no desempenho. E vai refletir sempre. O professor Flávio vai explicar isso aí melhor. E nós queremos agora, para esse ano projetado já, do planejamento que a gente fez, passar com 1,63 UA, 20 arrobas por hectare e 8,7 arrobas por cabeça. Essa é a nossa estrada aí para frente. O lucro operacional que vem dando esse sistema, o Roberto abriu, vamos dizer, a porta da casa dele para vocês, porque normalmente nenhum produtor mostra números, então a gente vai mostrar números aqui por hectare. Ele tinha R$ 258, o primeiro ano ele foi para R$ 688. Aí esses últimos 2 anos foi bastante ruim, preço da arroba, problema de chuva. Nós tivemos aqui 1.000 milímetros de chuva nesse ano aqui, se mostrar o gráfico lá vocês vão ver. Tivemos problema de chuva, mas ainda tivemos aí R$ 689. Com um detalhe, nós estamos, nesses últimos 2 anos aqui, a gente investiu muito na fazenda. Então, o investimento, o valor do investimento não está aí, mas a depreciação está. Então, como ele investiu muito, a depreciação ficou alta. Então, os custos de produção subiram. E esse ano a gente fechou com R$ 302 por hectare, e a projeção para o ano que vem é R$ 568 pelos números de preço de boi e preço de bezerro que está. Normalmente a diferença do ágio aí é em torno de 30% a 35%. Dentro desses custos aí é muito representativo. A taxa de desfrute saiu de 25%, foi para 79% e esse ano está prevista para 103%. E vamos falar agora do sistema intensivo, somente do sistema intensivo. Isso aí a gente falou da fazenda, que a gente fez em toda a fazenda. Agora, especificamente, vamos falar do sistema intensivo, os rotacionados. A gente iniciou nos pastos que já existiam, que é o mapa da fazenda, né, lá da Santos Reis, pegou alguns pastos que era logisticamente melhor de fazer, que tinha menos espécies forrageiras misturadas, fizemos 5 módulos, e formamos toda a chácara aqui, que vocês vão ver. Essa aqui é a chácara. Primeiramente iniciamos esse sistema de divisão, que é um sistema multifuncional que a gente fala, de área de lazer, onde a gente pode trabalhar essas áreas de lazer com confinamento ou com suplementação com maquinário. Então, todo o corredor passa na área de lazer. Então, vocês vão ver isso lá, depois do almoço. E aqui é o confinamento, e depois a gente ampliou essa área aqui, dividiu em menos área. A gente intensifica 100% desses 360 hectares, sendo que para 7, 8A por hectare, a gente começou nessa área aqui. Hoje a gente vai adubar isso aqui para 8A por hectare, esse ano a gente adubou para 7A o ano passado, e essa área aqui para 6A por hectare. Esse aqui é um dos moldes, a gente aproveitou a aguada que já existia, que é problema, já sabendo que a gente teria que mexer nessa aguada. Sistema intensivo, vocês vão ver que realmente precisa colocar água, você tem problema, né, de água natural. Aqui a gente pegou e fez em cima das águas que ele tinha natural para economizar no primeiro ano, que é aquilo, era o caixa que ele tinha para a gente fazer esse sistema. Hoje é tudo água artificial. Aí foi os moldes que a gente dividiu conforme era o pasto, não precisou tirar as cercas existentes. E aqui não, como a gente reformou 100% dessa área, aí a gente já dividiu no sistema mais tecnológico, no sistema melhor. A gente já fechou as águas que existiam, aqui é tudo, sempre foi aguada artificial, e toda a parte aqui dessa suplementação pode ser feita por caminhão, trator, por máquina. E aqui a ideia é fazer um confinamento aqui nessas áreas, principalmente confinamento de sequestro. E aí, só para vocês entenderem do outro lado, como é que já está hoje também, já mais dividido da área do segundo molde. Isso aqui eram águas existentes, que existiam aí ao longo da fazenda, nos rotacionados, imaginando que todas fezes e urina e água que vem levando o pasto cai aqui.
E aí a gente teve bastante problema e desempenho nessas águas. A gente chega a perder até 200, 300 gramas por dia por causa de água. Tem pesquisa mostrando o seguinte, em água que não é represada, mas que é de cacimba, que vaza, foi feita uma pesquisa que o ganho foi 180 gramas a mais na água artificial comparada com essa água durante o ano. Eu vou mostrar para vocês o quanto que custa investir em água. E a taxa de lotação dos intensivos, o primeiro ano, parte da chácara foi só 4 meses, porque foi implantado, já pusemos gado só em dezembro, janeiro, então produziu 27 arrobas com 4 UA, isso aqui de todos os rotacionados, tanto da chácara quanto das fazendas, os rotacionados intensivos. Primeiro ano a gente teve uma média de 5 UA por hectare, produzimos 45 arrobas. O segundo ano foi 6 UA por hectare, 51 arrobas. Esse ano agora, esse ano que passou, esse ano projetado a gente quer passar com 7 UA de média em todos rotacionados e produzir 60 arrobas por hectare. Vê que é crescente a produção. Se a gente tivesse algum problema nesse caminho aqui, a gente não ia subir essa lotação. Imaginando a média de todos os anos, ainda teve 5,7 UA por hectare, contabilizando esse ano, e 45 arrobas, que é um número que a gente fala bastante interessante para a pecuária e até mesmo para qualquer atividade dentro do agronegócio. E o lucro operacional dessas áreas, do intensivo, foi no primeiro ano de 1.300, segundo ano caiu para 1.800. Isso aqui, parte desse número menor aqui foi a reposição, o ágio. O ágio representa aqui 30% de todo o custo operacional. Então, ele tira R$ 2.300 por hectare. Imaginando que nesse sistema aqui se gasta de 4 a 6 mil reais por hectare entre adubo, suplementação, custo operacional e depreciação, e ágio, que é a diferença da compra e da venda pela arroba, que aqui a gente compra bezerro e vende garrote para o confinamento, o ágio vem representando 30% do custo total. Ou seja, o ágio aí é determinante entre o lucro alto e o lucro baixo. Então é muito interessante aí estar sempre validando o preço na hora de comprar e estar sempre atento a esse ágio. 2016 foi 1.300, a gente está projetando aí R$ 2.200 por hectare nessa área e uma média aí de R$ 1.500 por hectare. A gente falou que a fazenda deu de média, se pegar R$ 400 por hectare, grande parte desses R$ 400 está aqui, ó, do sistema intensivo, ou seja, o que dá lucro é o sistema intensivo, o restante continua normal, ganhando seus R$ 200, R$ 300 por hectare. Só para vocês entenderem como é que a gente faz esse fechamento, fiz um resumo aqui das áreas, da produção das águas, o que produziu cada módulo, né? A gente faz validação por módulo, o que deu de lucro, teve módulo que nesse ano aí deu prejuízo, porque desempenhou baixo, módulo que tinha problema de água, possivelmente eram os módulos que tinham problema de água. E às vezes errou manejo, lagarta e etc. Aqui a gente está mostrando a alegria e as tristezas também. No ano 16, 17 foi esse ano. A gente teve uma produção melhor, né? Chegou a produzir 60 arrobas aí. Vocês olharem a taxa de lotação aqui, apesar dele não ser o maior ganhador de valor, mas aí o povo tem muita curiosidade, que capim que é esse? Aqui tem Convert, tem Mombaça e tem Zuri e Maasai. O Maasai é o 211, né, Roberto? Vocês falam de Maasai deu R$ 1.000 por hectare, mas também a gente adubou para essa taxa de lotação aí mesmo. Esse aqui é o Zuri, produziu muito. Também teve um lucro bastante interessante, mas o ganhador ainda foi um módulo dele, que não foi o mais produtivo, mas foi o que desempenhou melhor, e também isso aqui pode ter diferença de qualidade de gado dentro disso aqui. Mas mostrando só como é que a gente faz essas contas. Como é que eu fiz uma conta aqui, peguei um investimento para 6 UA por hectare. O que representa no investimento para 6 unidades de animal? Eu quero implantar um sistema intensivo. Como é que é isso? O que eu gasto?
eu gasto R$250 de cercas para divisão aí de 8 piquetes, cerca elétrica, tá? Eu gasto R$180 por hectare de água, isso é relativo, isso vai de 120 até R$300, no caso aí foi 180. Eu gasto R$90 de coxo, eu gasto 35 de estrada, isso estrada vocês vão ver, são feitas estradas. Eu tenho um custo operacional efetivo de R$864, eu tenho uma nutrição de um proteico de 1 grama de R$985, tudo por hectare. Um custo por adubação aí, mas seria R$1.000, né? Aqui é 1.080, não sei porque que não saiu esse número aqui, de 9,5%, porque o cara, a primeira coisa que você fala em intensificar, ele fala, nossa, adubo é caro demais, não tem dinheiro para comprar adubo, não. O problema seu não é o adubo, o problema seu é o gado. 70% desse negócio aqui é o gado, que você vai ter que aumentar. Então não adianta você intensificar se você não tem um gado, se você não tem o dinheiro para comprar o gado. Então, imaginando que é o seguinte, para cada um que eu invisto em adubo aqui, eu tenho que investir em 7 em gado. Então o que pega não é água, a água é caro demais. Não é água, representa 1,6% do investimento por hectare. E eu peguei, dividindo aí em 6 piquetes, até 6 piquetes, o que seria o custo de divisão de cerca elétrica por hectare, média de várias divisões de rotacionado, o que isso representar por hectare. A gente sairia isso fazendo uma cerca já, uma área de 40 hectares. O que isso representa? É muito baixo, porque é muito parecido com aqueles números lá. E depois disso tudo, o que entrou no sistema do Roberto? O confinamento. A inserção do confinamento no sistema de produção dele. Porque a gente se falou agora só de produção, a pasta, intensificação. O que a gente fez com esse gado depois que saiu do rotacionado? A gente mandou para o confinamento. Confinamento, quando fiz o diagnóstico, era 790 cabeças, depois foi 795, 3.300, 4.400 esse ano, e aí está previsto entre 6 e 7.500 cabeças para o ano pecuário agora, de 2017 a 2018. E eu vou mostrar aqui o que o confinamento representa em termos de rentabilidade e produtividade dentro do sistema da fazenda. Esse confinamento é estratégico, poderia ser um sequestro ou não, que é o que a gente está fazendo também, mas esse aqui é o sistema de confinamento tradicional. A gente faz o tipo, que é o confinamento a pasto, cada vez aumentando mais estrategicamente, e o confinamento convencional. Eu vou mostrar o confinamento convencional aqui. O que a produtividade dentro do confinamento representa na fazenda como um todo do Roberto? Em produtividade. Eu pego o que produziu do confinamento, apesar de ser um sistema separado, mas ele está dentro. No final eu coloco ele com lucro ou prejuízo dentro do sistema. Mas ele é validado separadamente. Quanto é que o confinamento representa dentro do meu negócio? O confinamento desse ano aqui representou 0,6 arrobas por hectare. Agora eu estou extrapolando isso para arrobas por hectare para a gente fazer uma ideia aí do confinamento e o pasto. No primeiro ano de projeto, confinamos pouco, representou pouco, 0,6 arrobas. No primeiro ano a gente já confinou um número interessante, porque a gente intensificou mais. Já representou 2 arrobas, quase 3 por hectare. No ano passado está representando 4, não finalizou outros animais, mas pelos os animais que já foram abatidos, a gente já tem um número bem real. E o ano que vem, o que isso vai representar dentro do sistema? Como a gente vai confinar um número maior de animais, ele está bem representativo. O que isso vem tendo em percentagem de produtividade dentro da fazenda quando você junta confinamento e pasto? O pasto, no primeiro e segundo ano, representou 94% da produção total de arrobas da fazenda. Já em 2015, 2016, ele representou 84%, 16% foi o confinamento, 16%, 17% foi esse ano, representou 77% o pasto, 23% o confinamento. E 2017, 18%, ele representou 27%, vai representar 27%, se a gente confinar 7.500 cabeças, 73% de produção vem do pasto. Produtividade, quando você compara um e outro, e compara os dois e fecha os dois juntos.
Então, o que eu mostrei aqui, a produtividade do pasto, 6 arrobas, 13 arrobas, 14 arrobas, 14 arrobas, 19 arrobas. Do confinamento, veio aumentando, 7 arrobas. E quando você junta pasto e confinamento, você já começa a aumentar a produção. Ó. Produção do confinamento com pasto e confinamento, só pasto. Pasto, confinamento, só pasto. Pasto, confinamento, só pasto. Ó, confinamento está aumentando aqui de 19, 20 arrobas para 27 arrobas. É bastante interessante quando você pega e faz essa conta na fazenda como um todo. E o lucro operacional do pasto? Só do pasto, é isso, 600, 635, 175 reais, isso aqui é só do pasto, e 415 está projetado. Isso aqui foi devido à reposição, foi o lucro baixo, custo alto, nós investimos muito na fazenda, já estava planejado, o preço da arroba caiu, o preço do bezerro subiu, da reposição lá atrás, e aí a gente teve um lucro baixo no pasto. Mas aí, confinamento dá prejuízo, esse trem de confinamento, não, isso aí não funciona não, confinamento. Então tá, então vamos ver. O que representou o lucro operacional por hectare ano o confinamento? A gente pega o lucro do confinamento e divide pela área total da fazenda. Se isso deu lucro ou prejuízo, depois eu vou contemplar isso com o pasto. Primeiro ano deu, confinou pouco, mas a produtividade era baixa, ele acrescentou 40 reais, o segundo ano 1,79, o terceiro ano ele deu prejuízo, ele tirou 54 reais por hectare, deu prejuízo de 400 mil o confinamento. Beleza. Esse ano, a gente está estimando aí um lucro, isso aqui não é por cabeça não, isso aqui é por hectare, tá? A gente está estimando um lucro aí de 120, estimando não, isso aí já é realizado, de R$ 127 reais por hectare. Se a gente imaginar que o pasto deu 175, ele está dando quase igual ao pasto, o confinamento. Ou seja, ele está ajudando aí bastante. E 17, 18, isso aqui, como vamos confinar mais, eu peguei aí um lucro, o mesmo lucro que está dando esse ano, peguei um lucro de 150 reais por cabeça, seria aí 152 reais por hectare. Quando você junta o lucro do pasto e do confinamento, o lucro da fazenda aumenta. Então o confinamento é estratégico, mesmo ele dando prejuízo, ele aumenta a produtividade na fazenda. E se você pegar a média dos... Você não pode nada avaliar um ano, ainda mais em pecuária. Então você tem que avaliar aí seus últimos 3, 4 anos. Lá nos Estados Unidos eles tomam 2 anos de prejuízo, ganha 1, ganha 2, depois tomam 2 anos de prejuízo. Eu fui lá uma vez que já era o terceiro ano que o cara estava tomando prejuízo, um senhor. Eu falei, mas já vai para o terceiro ano de prejuízo? Como é que você vive? Ele falou, não, é porque eu tenho isso aqui há 30 anos, isso aqui dá lucro. É porque as coisas acontecem devagar. Então, quando você junta o pasto e o confinamento, além de ser estratégico no período das águas, ele ainda te dá lucro. Isso a gente tem, estou falando do Roberto, mas eu tenho acompanhado isso em todas as fazendas que eu assisto, em 9 estados, umas 30 propriedades. Todas são estratégicas e dão lucro. Vai ter ano que ele vai dar prejuízo, ele vai lá e tira um pouquinho do pasto, mas ele acrescentou aquela produção do pasto, porque sem ele você teria que vender garrote, seu pasto ia ter problema, a saída de pasto agora com a lotação alta, você não ia ter desempenho e etc, etc. Então, a percentagem do lucro aí, só para vocês entenderem, em 2015-16 ele representou 57% do pasto e 42% do lucro da fazenda foi o confinamento. E esse ano que passou, e esse ano está previsto aí 26%. A ideia minha, nossa, é ampliar o confinamento. A gente está em um estado de 4.400 mais ou menos. Esse ano que vem a gente vai ampliar entre 6 e 7.500 e a gente pensa em subir ele até 9.000 cabeças, vocês vão ver lá. E para finalizar, que eu extrapolei o tempo aí, que nós vamos ter conversa no campo e tal, a pecuária de recria e engorda, quando bem conduzida, pode se tornar uma atividade competitiva e rentável. A evolução do processo produtivo só ocorre quando os gestores aceitam as necessidades de mudança, isso é um dos itens mais importantes. O planejamento, a estratégia, a execução, a checagem, né? Vamos checar o que a gente está fazendo.
E as ações corretivas são parte da evolução contínua do processo. A gente faz em qualquer propriedade. Toda minha visita eu venho aqui de média a cada 45 dias na fazenda. Então a gente está sempre checando os números, o planejamento, a nossa meta. De nada adianta implementar a tecnologia se não pudermos avaliar e mensurar os resultados. Temos sempre estar mensurando, o Roberto é muito bom nisso. A ideia de contratar um zootecnista, um gestor igual a Anchieta nesse ano, os animais vão ser todos controlados por brinco, a gente saber para aquele produtor que comprou, qual foi o desempenho do gado dele, como é que é o final da carcaça, quanto que rendeu, quanto que ganhou de peso, esse é um dos itens. Qual módulo que deu mais, dentro da qualidade do gado, se o gado piora. O Roberto já tem alguns números de engorda mostrando o seguinte: os animais de raça inferior, vamos falar assim, os animais mais cruzados, eles ganharam, comparado um passo do lado do outro, 780 gramas e render 52,8%, 53%, se eu não me engano. E os animais de qualidade ganharam 1,1 kg, próximo de 1,1 kg e render 54,5%. Depois que você faz essa conta aí, você vê se compensa comprar gado bom ou não. O confinamento é uma estratégia gerencial de aumento de produtividade e rentabilidade do sistema. Esse confinamento pode ser tanto o confinamento convencional quanto o sequestro. Sem produtividade, o pecuarista não terá orçamento para evoluir na atividade pecuária, com certeza. E, para finalizar, isso é muito importante. Antes de iniciar um projeto, verifique se há recursos. Porque depois, você está lá no meio, eu quero adubar, quero intensificar. Ixi, faltou gado, faltou dinheiro para o gado. Aí é problema. E isso aqui faz muito parte aí do Roberto aí. E queria agradecer a todos por enquanto. Que nós vamos falar mais lá no campo, e agradecer ao Roberto, toda a equipe dele aí, que trabalhar com o Roberto para mim é uma satisfação. E obrigado por vocês terem comparecido aí.